A minha amiga quase acabou com o meu casamento. Isso aconteceu logo quando eu casei, nos primeiros anos, que eu ainda estava super inexperiente. Eu não sabia muito como lidar, porque sim, tinha muitos conflitos culturais aqui no meu casamento. Muita coisa que ele falava pra eu fazer e eu não entendia, ou algumas coisas que incomodavam no meu comportamento, no meu jeito de agir com as pessoas, principalmente com os homens. Aquela coisa de abraçar, cumprimentar com um beijinho. Eu não sabia, porque como eu sou artista, no meio artístico a gente cumprimenta os meninos beijando e principalmente nos bailarinos. Então a gente tem a mesma pegada do Ocidente. São bem modernas, então a gente acaba tendo esse tipo de comportamento. E isso incomodava meu marido extremamente. Por quê? Eu agia com os amigos dele como eu agia com os meus amigos e eram mundos assim completamente diferentes. Essa minha amiga, no começo, ela vendo ali meu sofrimento, passando vários perrengues com o meu casamento e ela me ajudando com dicas super incríveis, junto com outras mulheres, claro que não juntas, mas assim, em determinados momentos eu tava com algumas pessoas aqui, algum grupo ali, porque quando mulher egípcia se junta é pra falar, já falei pra vocês, é pra falar dos maridos, da casa. E como eu sempre convivi com mulheres egípcias mais modernas, elas tinham uma vida, uma pegada ali meio que parecida com a pegada que a gente tem no Ocidente. Ter um namorado, ter ali seu relacionamento, não tão íntimo quanto nós, né, brasileiras, mas é uma pegada um pouco mais aberta do que o cotidiano aqui, do que a rotina das egípcias no modo geral. E essa menina em questão, eu gostava muito dela, ela era muito parecida comigo, apesar dela ser bem mais jovem do que eu. Nessa época, ela namorava com o melhor amigo do meu marido. E na época era melhor amigo, hoje em dia nem são mais amigos, tá? Essa menina, ela me deu várias dicas, porque ela tinha uma personalidade muito forte. E ela percebia muito o fato de eu não saber lidar com várias das situações, como eu falei pra você. Até que ela casou com esse rapaz. Essa garota começou a me dar dicas, e como ela me dava dicas que funcionavam, dicas que eram incríveis, então muitas das dicas dela, inclusive, eu usei no vídeo lá, Vamos Agir Como uma Egípcia. São as dicas que as minhas amigas egípcias e também a minha sogra me davam ali no começo. Quando ela casou com esse rapaz, ela mudou, porque aí ela começou a querer minar o meu casamento. Ela era muito do babado, sabe? A gente saía toda noite, todo final de semana a gente ia pra balada, todos nós, era um grupo enorme. E na balada, ela bebia, eu também, né, obviamente. Ela dançava, ela se jogava, ela vestia roupas ocidentais, então ela tava sempre de decote, ela era uma menina bonita também. E aí ela começou a me dar dicas assim, nossa, olha lá o seu marido onde ele tá, porque às vezes eu tava, por exemplo, no bar e o meu marido tava do outro lado com outro grupo de amigos que ele encontrou ali na balada, e ele falava, Sô, fica aqui com fulano e fulana e eu vou ali cumprimentar o pessoal. E pra mim tava tudo bem, sabe? Ele ia lá do outro lado da danceteria, por exemplo, e ficava lá com o grupo, ele ficava um pouco lá e eu não tava sozinha, eu tava ali com as pessoas que eram minhas amigas também. Ela começou a plantar na minha cabeça um monte de caraminhola, porque aí enquanto ela tava comigo, ela olhava assim pro bofe do outro lado, né, meu marido tava lá do outro lado, ela falava assim, olha lá, isso não é normal, vê se vamos chamar o marido dela de Zé Bedeu, tá? Vê se o Zé Bedeu me deixa, porque o Zé Bedeu tava sempre grudado nela, isso é verdade. Aí eu falava assim, mas é normal, ele tá lá cumprimentando as pessoas, ele tá lá conversando com as pessoas, ele não falou pra eu não ir lá, eu só não quero ir lá. Aí ela, então experimenta aí pra você ver. Aí eu falava, mas pra que eu vou? Ele falou pra eu ficar aqui, eu não conheço aqueles caras, ele tá com um monte de homem. Aí ela falava, ah tá, devem estar marcando alguma balada, alguma ponta pra você não ouvir. Aí eu não ligava, no começo eu não ligava, até que um dia o acaso ajudou ela, e aí a gente tava numa balada super legal, que na época tava fazendo muito sucesso, um DJ que chamava David Guetta, e essa balada era tipo uma rave, assim, a gente chegou lá 5 horas da tarde e saiu 5 horas da tarde do dia seguinte, e tinha uns chalés dentro da balada, quem quiser compra o ingresso mais caro, e acaba que você fica pernoitando dentro da balada, então você tem tipo um apartamento pequeno, um estúdio dentro do local que é a balada, e a gente fez isso, nós juntamos umas 8 pessoas, tudo casal, e alugamos um desses lugares aí. Durante essa super balada, eu não era o tempo inteiro que eu tava afim de estar lá no meio do vucu-vucu, ali no meio da balada dançando, então eu fazia o quê? Às vezes eu queria ficar em casa deitadinha ali, tinha uma piscina ali à disposição, então durante o dia eu ficava mais ali na área da piscina, com outras pessoas, conversando. Aí veio ela, olha,
você tá aqui e olha onde Meg tá. Meg tá lá no meio da balada. Você não tem medo, não? Eu falava, medo do quê? Aí ela, ele tá dançando com outra mulher. Pensei, falei, mas se ele estiver dançando com outra mulher, aí se eu for ficar pensando nisso, eu vou ficar maluca, né? Aí ela falou, então vamos lá, vamos ver o que ele tá fazendo. Eu falei, mas cadê o seu marido? Aí ela falou, meu marido tá dormindo. E realmente o marido dela tava dormindo. Aí eu fiquei com aquela caraminhola na cabeça. Eu fiquei pensando assim, pô, o marido dela tá aqui dormindo. Por que que o meu marido tá lá no meio do vucu-vucu? Por que que ele tá lá dançando com o pessoal? O que que ele tá fazendo? O pior de tudo é que eu já sabia, eu já casei com uma pessoa que ele é muito diferente de mim. Então o Megan, ele não é uma pessoa que tá lá no meio do vucu-vucu e tá dançando. E foi o que aconteceu. A gente foi procurando ele no meio das pessoas e não conseguia. E eu ligando no celular dele, ele não atendendo, obviamente, né? Porque ele não estava com o celular na mão. Depois foi que eu fui descobrir que o celular dele ele tinha deixado, obviamente, dentro da bolsa que estava dentro desse estúdio. E eu ligando, ele não atendia. Ela, liga, liga, liga. E eu falava, ele não tá atendendo. Ela, tá vendo? De repente a gente dá de cara com ele, assim. Ele tava fazendo o quê? Ele tava com uma galera, um monte de cara, só homem, parado, encostado no bar, bebendo. E assim, com a cabeça, sabe? Aí ele me viu, ele ficou preocupado, ele falou que aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, mas eu queria saber onde você tá, eu tô te ligando e você não atende. Aí eu perguntei, você quer vir comigo? Você falou, não, eu quero ficar tomando sol na piscina. Eu vim ficar aqui com meus amigos. E a gente tá dentro de um negócio fechado. Era só você vir pra cá. Você sabe, eu falei pra você que eu ia pro bar. Tanto é que eu fui direto onde ele tinha falado que ele tava. Mas ela tava ali igual um diabinho. Aí esse dia eu comecei a ficar meio assim, sabe? Meio estranha com ela. Aí tudo bem, passou. Quando foi meio ali da semana, a gente em casa, a gente foi na casa dela. Tava todo mundo jogando, na época a gente jogava muito PlayStation. Aí ele tava jogando PlayStation com o marido dela. Eu tava com ela ali sentada do lado esperando a nossa vez de jogar. Aí ela vira pra mim e fala assim, vamos ali na cozinha? Eu falei, vamos. Fomos na cozinha. Ela falou assim, olha, eu não ia te contar, mas eu vou te contar porque você é minha amiga e mulheres têm que estar sempre juntas. E eu admiro muito você. Gente, eu tava já com o coração aqui, ó, desesperada. Aí eu virei pra ela e falei assim, me conte, fale, o que aconteceu? O Meg tava com alguém? Aí ela falou assim, você acha que ele seria capaz de estar com alguém? Aí eu falei, não, eu acho que não, porque ele é muito quieto e o jeito dele não é um jeito de um cara que sai pra azarar a mulherada. Eu sei sempre onde ele tá, ou eu tô com ele, ou ele me liga de onde ele tá. Então, não sei, eu nunca tive essa desconfiança. Aí ela falou assim, mas aonde ele tava ontem? Aí eu falei, ontem ele tava no café com os amigos dele. Ela falou, pois é, sabe a fulana? Gente, essa fulana era uma ex-namorada dele. Essa menina, até então, eu não era amiga dessa menina. Eu nunca tinha encontrado com ela. Era uma menina muito bonita, super alta, super bonita, do corpão, sabe? E aí eu falei, tá, o que tem ela, a fulana? Ela falou, então, ela tava no café com ele. Quando ela falou isso, meu coração quase caiu do peito, assim. Eu falei, meu Deus do céu, não acredito. Ela pergunta pra ele. Eu falei, vou perguntar agora. Ela falou, não, não pergunta e não fala que foi eu te contei. Aí eu falei, mas eu vou perguntar como? Ela falou, não sei, dá um jeito, aí dá o seu jeito e pergunta pra ele. Fala aí com ele de um jeito, mas não agora. Aí, óbvio, ficou aquele climão na sala, porque aí eu voltei transtornada, mas eu não podia falar porque ela pediu pra eu não falar. Aí eu com um bico desse tamanho e ele jogando, aí ele assim, ué, você tá bem? Só fazia assim com a cabeça. Você tá passando mal? Eu, não. Aí ele, mas você não tá com uma cara de quem tá normal. Aconteceu alguma coisa? Eu, não. Aí nessa época ele não falava nada de português, né? Ele deu um jeito de falar assim, ai gente, peraí que eu preciso pegar um negócio no carro. Sou bem comigo pra me ajudar. Quando ele falou isso, ela, muito esperta, ela pegou, fez o quê? Ela me puxou e falou assim, não, ela vai ficar aqui, você vai lá sozinho. Aí ele olhou assim pra ela, ele falou assim, você tá maluca? Eu quero que ela venha comigo porque eu preciso dela pra fazer um negócio no carro. Aí o marido dela falou assim, ué, o que você tem, fulana? Deixa eles irem lá. Aí ela ficou morrendo de medo e olhando pra mim assim com uma cara tipo, sabe, não fala nada. E aí fomos pro carro. Aí ele falou assim, olha, eu não sou otário. Você tava bem, você tava brincando, sorrindo, como você sempre é. Você foi pra cozinha com a fulana, você voltou completamente diferente, com cara fechada. O que aconteceu na cozinha? Eu falei, não aconteceu nada. Ele falou, ela brigou com você? Eu falei, não. Ela te ofendeu? Ela falou alguma coisa? Eu falei, não, ela não fez nada. Aí ele virou pra mim e falou assim, por favor, me fale agora. Eu virei pra ele e falei assim, me diz uma coisa, aonde você tava ontem? Ele falou, eu tava no café. Eu falei, quem tava no café? Aí ele falou, o fulano, 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 fulano e o fulano. Eu falei, só? Aí ele,
Tá, tinha 2 que estavam com as suas namoradas. Aí eu falei, quem são as namoradas? Aí ele, ai, sou. Aí eu falei, ai, tá vendo? Você tá escondendo coisa de mim. Aí, gente, eu comecei a brigar, falei um monte. Falei, você tá escondendo. Falei, que é isso? Você tava com a sua ex-namorada num café, enquanto eu estava lá trabalhando, porque nessa época eu trabalhava todo santo dia. E assim, uma vez ou outra, como era o caso desse dia, eu tirava uma folga. Aí ele falou assim, nossa, a Dudu. Aí eu falei, a Dudu. Aí ele falou, pelo amor de Deus, a Dudu tá namorando com o fulano de tal, que era um outro amigo dele. Aí eu falei, ué, e vocês fazem troca-troca? Ele falou, não, a Dudu, você sabe, a Dudu ela é uma menina mais pra frente, uma menina que morou a vida inteira nos Estados Unidos. Ela não tem essa de namorar pra casar, ela tem outra cabeça. Você sabe disso? Eu falei, não sei, porque eu nunca fui apresentada pra ela. Aí ele virou pra mim e falou assim, não seja por isso. Então, quinta-feira, quando a gente sair, estiver na balada, eu vou ligar pra eles e vou marcar e você vai conhecer. Tudo bem? Eu falei, tá, tudo bem. Eu falei, mas por que você não me apresentou pra ela antes? Ele falou, nunca teve oportunidade. A gente nunca se encontrou. Você já viu em algum lugar que a gente saiu e ela estava lá? Eu falei, não. Aí fiquei tendo que segurar a minha peteca até o dia que foi a quinta-feira. Eu tinha contado pra minha amiga, pra essa fulana, a mulher do Zebedeu. Eu só sei que essa menina, ela ficou o restante dos dias, até chegar essa quinta-feira aí, que a gente ia sair encontrar com a menina, ela falando assim pra mim, você não acha que ele tem um pouco de vergonha pelo fato de você ser bailarina? Você não acha que ele te trai? Aí ela começava, esse jeito que ele te trata, isso não é normal. Vê se o Zebedeu me trata assim. A diferença de personalidade era muito grande. O marido dela era aquele cara que é brincalhão, brinca com todo mundo, bonachão, sabe? E o meu não, o meu ele é quieto, ele não é brincalhão, ele nunca foi, ele é quieto, bem quietão assim na dele, não é de falar muito, não é de fazer piadinha, não é um cara que, por exemplo, tá no meio de uma balada e vai lá pro meio dançar, ele nem sabe dançar, ele não é daqueles caras de pegar a mulher e ficar dançando com ela, sabe? Ele nunca foi assim, desde que eu conheço ele, que eu já conheci ele numa balada, né, eu já contei pra vocês aqui no canal. Bom, aí finalmente chega o dia D, fomos lá na balada, eu tava no trabalho, gente, eu lembro desse dia como se fosse ontem. Eu tava no meu trabalho, mas eu não conseguia me concentrar. Eu tava o tempo inteiro pensando, ai meu Deus do céu, ele já tá lá na balada. Meu Deus do céu, a menina já chegou lá e eles devem estar tramando contra mim. E isso, a minha amiga, lá no telefone toda hora, olha, você não acha que o certo era ele estar esperando você em casa? O certo não era ele não ir pra lá sem você? Isso não te dá mais insegurança? Você imagina uma pessoa falando isso pra você o tempo inteiro. E era uma das pessoas que tinha me ajudado no meu casamento. Então você vê como é que tava a minha cabeça. Eu fui pra balada já pé da vida, que eu tava com a cabeça cheia de minhoca, porque ela não tinha me dado assim folga. Eu tinha vários trabalhos naquela noite, de um trabalho pro outro essa menina me ligava. E aí, da balada? Eu tô aqui, hein? Ele tá aqui, ela tá aqui. E eles estão conversando. Aí eu falava, mas e o cara que ela falou, que ele falou que é namorado dela? Ele tá junto, mas não estão fazendo nada, não dá pra saber. Ah, você sabe, né? Ninguém fica se pegando na balada. Aí eu falei, mas não tá nem dançando junto? Aí ela falou, tá, estão dançando junto. Ali ela tá com ele, dá pra ver que ela tá com ele. Ah, mas eles sabem que eu tô aqui. Eles podem estar interpretando pra poder eu te contar. Assim, mas você acha que eles fariam isso? Tipo, ficar interpretando esse tempo inteiro pra poder você me contar? Isso é muita doideira. E ela, não acho doideira não, porque por que ele não fica em casa esperando você chegar? Aí eu respondia, porque eu acabo o meu trabalho 2h30 da manhã. Porque sim, gente, eu acabava meu horário 2h30, meu trabalho 2 horas da manhã. Eu chegava na balada para poder ficar com eles 2h30 da manhã. E a gente ia embora às 4h30 quando a balada fechava. Não tinha como ele ficar quinta-feira em casa, que era uma época que a gente saía. Ele ia ficar em casa fazendo o quê? Ficar sozinho? Nem eu tava em casa. Hoje em dia, por exemplo, ele não sai mais. Não sai por quê? Porque eu não trabalho mais como antes. Então, eu trabalho aqui do lado de casa, eu chego da minha casa às 11h30, meia-noite, no máximo 00:30. Então, a casa não tá vazia, sabe assim? Aí, cheguei nessa balada. Cheguei na balada, a primeira coisa que eu fiz, porque eu sempre fazia isso, era ligar pra ele me buscar do lado de fora da balada. Entramos, assim que a gente entrou, ele já pegou a minha cerveja, porque eu já chegava pedindo uma cervejinha, né? Ele já com a cerveja geladinha na mão, ele sempre me esperava assim. E aí já foi direto na menina, falou, Dudu, essa aqui é a minha mulher, que eu falei, era minha namorada,
quando eu te liguei pra você conhecer ela. Aí eu já fiquei assim, tipo, ué, ele ligou pra ela pra me conhecer, eu não sabia disso, né? Soraya, eu tô muito feliz de te conhecer, blá blá blá. E a menina me tratou super bem. E nisso, a minha amiga cobra, ela assim, né, toda hora me cutucando por baixo, assim, sabe, na cintura. Ela era bem mais alta do que eu e grandona, então ela me cutucava assim, sabe? Eu ficava, ai meu Deus do céu, ela tava me beliscando e doía. E eu não podia fazer muita reação pro bofe não perceber. Aquele dia foi super incrível, o dia da balada. No dia seguinte, nós fomos para nessa época a gente frequentava um clube, que era um clube pago. Qualquer pessoa chegava, pagava o ingresso e entrava, mas era uma delícia, e tinha música, era uma época muito gostosa. E a gente se divertia muito. Chegamos lá, quem tava o casal, o Adudo e o namorado dela. E essa minha amiga com o Zé Bedeu, né, vieram também, porque eles eram, nessa época, a gente era todo mundo muito colado. Aí, nesse dia, foi a minha virada de chave que ela começou a me incomodar. Porque a menina tava, essa Duda, ela era muito bonita, como eu falei, corpo perfeito, aquelas meninas bem padrão, sabe, mas macarona de egípcia, bem bonitona, morena jambo. Aí eu olhei assim pra ela, falei pra minha amiga, né, eu falei, nossa, ela é bonita, né? Poxa, o Meg fez uma péssima troca. Aí ela falou, ai, não acredito que você falou isso. Péssima troca por quê? Você sabia que ela já rodou na mão de todo mundo? Gente, quando ela falou isso, eu fiquei muito pé da vida. Eu olhei pra ela assim, eu falei, ué, mas eu não casei virgem também. Eu falei, você não pode falar um negócio desse. Que coisa feia pra uma mulher falar da outra, né? Aí ela, mas ela é egípcia, você não é. Eu falei, não, somos mulheres do mesmo jeito. E ela não morava no Egito, ela não tem os mesmos costumes que você. Gente, esse dia a menina tava super ali com o namoradinho dela. Inclusive, hoje em dia, ela é bem minha amiga, só que ela não mora mais no Egito, ela é casada com esse mesmo rapaz que ela tava naquela época. Só que eles moram aonde? Eles moram em Dubai. A gente ficou amiga, eu e essa menina. E ela é uma menina do bem, dá pra você ver que é uma menina do bem, sabe? Ela é uma menina gente boa. E hoje em dia ela é casada, ela tem filho. E nesse dia desse clube, que tava todo mundo lá e essa minha outra amiga botando minhoca na minha cabeça, ela começou a falar assim, ah, tudo isso aí é tramóia pra poder eles ficarem juntos, não sei o que. Eu falei, mas eu fiquei pensando, né, na hora eu nem falei, eu falei, mas qual seria o interesse do Meg fazer um negócio desse? Por que que ele ficaria com a menina casado comigo, sendo que ele namorava com ela, por quê? E aí, gente, várias coisas que essa moça foi fazendo durante ali a nossa amizade, isso durou, isso aqui que eu contei pra vocês, foram as partes mais importantes, mas assim, durou acho que uns 2 anos pra eu perceber, até chegar esse fatídico dia da casa dela falar desse encontro que ele teve com a ex-namorada lá, com todo esse rolê que eu contei agora no final. Isso aqui já foi no último ano, quando eu peguei e dei um basta na relação. Porque teve vários momentos, nesse momento aqui, eu já tinha quase me separado por várias vezes. E teve um momento ainda da minha vida que lá mais pra frente, depois de alguns meses, eu separei dele, fiquei 2 anos separada, e uma das coisas que estavam dentro da minha cabeça, que eu tinha achado, que ele não ligava muito, que ele era meio distante comigo, foi ela que plantou na minha cabeça durante todos os anos. E naquele período que eu fiquei 2 anos separada dele, que eu falei pra vocês, ela me ligava todo dia. Ai, vamos sair, vamos pra balada, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ai, eu tenho um cara pra te apresentar. E eu não fazia. Eu nem saía, porque eu fiquei concentrada totalmente no meu trabalho. Foi logo pós-revolução. Eu falei, eu não vou ficar saindo, bebendo com qualquer pessoa, mesmo sendo amiga dela. Pô, eu não confio, né? E aí foi essa época que eu dei um basta nela. Não quis mais saber da amizade dela. Depois, quando eu voltei com o Meg falou pra mim assim, poxa, tanta coisa aconteceu, tantas coisas que você entrou em paranoia. Aí eu contei pra ele que dentro daquelas paranoias que eu tinha, muita coisa que estava plantada na minha cabeça foi da época que ela enchia a minha cabeça. E aquilo não adianta, gente. Quando uma pessoa, ela faz um negócio assim, sabe, de ficar plantando os pensamentos na sua cabeça, coisas negativas na sua cabeça, por mais que você consiga ver que não é bem aquilo, mas aquilo fica plantado. Pelo menos aconteceu assim comigo. Ficou plantado ali. E aí quando acontecia qualquer coisa, era um gatilho para ativar aquelas coisas negativas que estavam dentro da minha cabeça, sabe assim? No final das contas, ele mostrou para mim, falou, olha, o marido dela, que é bonachão, que é gente boa, aí ele um dia me mostrou. Ele falou, olha aqui, vou levar você num lugar. Aí fomos numa balada, uma balada chechelenta, Casa da Luz Vermelha mesmo. Aí ele falou, olha lá, o Zé Bedeu tá ali, cadê a mulher dele? Aí eu falei, meu Deus, ele tá aqui, ela sabe que ele tá aqui? Ele, claro que não. Ela acha que ele tá fazendo hora extra no trabalho, mas olha onde ele tá, gente, isso era tipo 6 horas da tarde.
6 horas da tarde ele tava lá dançando até o chão com a mulherada. Eu falei, mas ele não tá bebendo? Ele falou, não precisa beber. Ele veio aqui pra pegar a mulher. Daqui a pouco eles vão sair pro apartamento aqui do lado que aluga pra isso daí. E é isso aí que vai ter. Eu nem sabia que tinha essas coisas aqui no Egito. Eu falei, caraca. Ele falou assim, você acha que ela não percebe? É claro, mas ela sabe que eu não faço. Porque eu sou santo? Não, porque eu não gosto. Ai, gente, só um adendo. Minha alergia atacou, ó, do nada, no meio do vídeo. Tá ficando difícil de gravar. Meu Deus, então deixa like aí, ó. Compartilha o vídeo, tá? Eu tô contando pra vocês essa história porque muita gente pediu pra mim. Quando eu fiz o vídeo lá da minha amiga, que acabou separando meu marido, aí muita gente pediu pra mim. Como que o Meg descobriu que o marido dela fazia isso com ela? Porque quando eu tava separada aqueles 2 anos, ele começou a convidar o Meg para poder ir nesse lugar. E o Meg falou, não é que eu não vou porque eu sou santo, não, porque eu tenho medo de pegar doença, eu não quero, essa mulherada, elas fazem tudo aqui, eles não usam proteção, então eu não quero me botar numa situação de risco. E aí eu falei pra ele, poxa, então tudo isso que ela fazia comigo era porque ela já via que o casamento dela não tava bem. Ele falou, não tava bem. E eles não tão bem. Só que assim, resumo só pra você entender, eles estão casados até hoje, tá? Mas até hoje eles não engravidaram, não tiveram filhos, não quiseram. Mas estão casados até hoje. E é uma parceria ali meio que porque ela casada com ele, ela tem direito a fazer tudo, ele deixa ela fazer tudo, sair sozinha, sair com os amigos, ela viaja com as amigas, com os amigos, eles têm uma relação meio que aberta, sabe? Então, eles não separam. Mas eu só sei, meu amor, que no final das contas, essa moça, eu deixei ela bem longe da minha vida, porque ela era uma pessoa que ela só queria ver a minha desgraça, porque ela não tinha interesse no meu marido. Eu até perguntei na época, eu falei, ela já deu em cima de você? Ele falou, não, nunca, nunca, e ela não gosta de mim. Ela não gostava dele, ela falava pra mim, eu não vou com a cara do seu marido. E ela conheceu ele através do marido dela, entendeu? Nós todos, eu e ela, nos conhecemos através dos dois amigos. E aí acabou, ela conseguiu acabar com a amizade dos 2 amigos, porque com tudo isso que aconteceu, o meu marido foi conversar com o marido dela. Falou, olha, não é certo. Olha o que a sua esposa está fazendo. Está falando coisas que não era para falar, construindo caraminhola na cabeça da Soraya. A Soraya é brasileira, ela fica insegura. Então não é certo. Aí o marido dela pegou e falou, brigou com o Meg e falou assim, olha, sua mulher tá doida. O Meg não aceitou falar que eu tô doida. Sua mulher tá inventando, minha mulher não faz isso. E aí acabou a história aqui. Bom, gente, eu vou fechar esse vídeo aqui porque eu tô com o nariz muito entupido. E aí se você chegou até aqui, só pra eu saber que você chegou até o final, bota aquele emojizinho que tem aquele bonequinho com o narizinho escorrendo, sabe? Eu tô com essa maquiagem assim porque eu ainda vou fazer meu cabelo e vou trabalhar hoje, tá bom? Um beijo e fui. E vou colar minhas unhas postiças.